Glória a Deus por isto. Vamos, irmãos, nesse instante, nós vamos colocar sobre os nossos pés para uma leitura bíblica na palavra de Deus, nesse momento. Quero convidar você a abrir conosco no livro de João, aliás, segunda João, segunda epístola de João, capítulo de número 1, é só um capítulo, o versículo de número 6, nós vamos ler até o versículo 11, 6 a 11, segunda epístola de João, capítulo único, capítulo 1, e o versículo 6 a 11. Doutrina bíblica, substância da fé cristã. Doutrina bíblica é uma substância da fé cristã. Glória a Deus. Podemos dizer amém? Graças a Deus. Então leamos. O amor é este, que damos segundo a sua mandamento, que andamos segundo o seu mandamento. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andais nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, as quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não pecamos e tenhamos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz estas doutrinas, não receba em casa, nem tampouco saudai, porque quem o sauda tem parte nas suas má obras. Amém? Podeis tomar assento, que Deus abençoe. Esse será o tema da nossa palestra nesta noite. Nós queremos falar hoje da doutrina da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E às vezes o horário não dá para a gente ir tão longe, mas a gente quer passar um pouquinho aqui sobre a personagem de Deus. Vamos começar falando da doutrina de Deus, como Ele é. Como você tem visto Deus diante da sua vida, da sua personalidade? Alguém já impactou você perguntando como é Deus para você? O que é Deus para você? Falamos muitos de Deus. Às vezes nós gostamos de falar de Deus, mas realmente você sabe quem é Deus? Você conhece esse Deus? E como conhece? Qual a maneira que você conhece a Deus? Às vezes nós falamos de Deus, em primeiro lugar, um ponto definido da paracteologia é saber de qual Deus estamos falando. Pastor, existe vários deuses? Existe sim. Todo aquilo que você coloca como objeto de adoração é um Deus para você. Então você tem que saber qual é o Deus que você tem adorado. Agora, esse Deus tem poder para atender, para te ouvir, para corresponder diante das suas necessidades? Ou por acaso você serve um Deus que não tem poder? Um Deus que tem nome, apenas um título de nome, mas que nenhuma obra pode fazer. E nós queremos falar de um Deus baseado dentro da Bíblia Sagrada. Se nós falamos de Deus, irmãos, se ouve muito falar de Deus, mas eu gostaria de fazer uma reflexão observando que quando um pregador, ele assume a tribuna para falar de Deus, e que ele usa o verbo Deus, lembra-se que do momento que ele abre a boca para falar Deus, essa palavra quer dizer teologia. Deus vem da palavra teologia, conhecimento de Deus. E muitas das vezes as pessoas dizem: eu sou contra a teologia. Então você é contra Deus?
porque esta é a palavra dizendo conhecimento de Deus. Nós não podemos ser contra o conhecimento, nós não podemos ser contra conhecer o Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós não entendemos, mas eu quero lembrar mais uma vez a igreja, que dentro desta paracteologia de Deus, quando no passado, um dos pais queria que o seu filho tivesse o segmento cristão, ele tinha que colocar um nome bíblico, um nome da atualidade do céu. E é por isso, irmãos, que muitos profetas trazem o nome de Deus impregnado no seu próprio nome. Porque quando nós falamos do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, vale a pena lembrar que o seu nome só tem duas letras, E e L. O nome de Deus é El, El, que é o Deus Criador, é o Deus de todo o universo. E é por isso que quando o pai ia colocar o nome de seu filho, e ele queria que o seu filho fosse profeta, então ele tinha que ter o início ou o final de Deus no nome. Aí você vai encontrar Samuel, Joel, Ezequiel, Daniel, e muitos outros El, inclusive a cidade de Deus que é Israel, Lembra quando Jesus estava expirando lá na cruz, ele chamou pelo nome do Pai? Elohim, Elohim, Deus meu, Então nós temos que entender que o nosso Deus, ele não é um Deus de crucifixo, ele não é um Deus de parede, ele é um Deus que criou todas as coisas, amém? Vamos então para a primeira parte desse nome Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1 da Bíblia Sagrada, amém? Os irmãos que me ajudam sempre na Bíblia, mandam estar aqui hoje firme, Vamos lá. Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então lembra, o nome de nosso Deus é o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que formalizou todas as coisas. Esse Deus, ele é sobre toda a existência, nada se existe sem a sua palavra, sem a sua presença, sem o seu domínio. Se nós formos para a criação, no livro do Gênesis, você vai ver Deus criando os animais do campo, as aves, você vai ver Deus criando os répteis, você vai ver Deus criando a lua, o sol, as estrelas. Por isso ele é Deus Criador, é o Deus que criou todas as coisas, ele tem esse poder de criar, e é por isso que nós o conhecemos como Deus Criador e Todo-Poderoso, Muitas das vezes, irmãos, quando você vai ao açougue comprar a carne, você fala, eu quero carne de vaca, ou carne de boi, ou carne de porco, você vai comprar uma carne de cor vermelhada, porque este animal, Deus criou ele da terra, ele foi criado da terra, assim como o homem que foi criado do pó da terra, mas o animal quadrúpede, ele tem carne vermelha, porque ele é criado da terra. As aves, os pássaros e os répteis são criados da água, por isto a carne deles é branca. No livro do Gênesis está escrito, produz a água, aves que voam, répteis que andam e arrastam sobre a terra. Então nós vemos aqui que é um Deus Criador, ele criou todas as coisas, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez, porque ele fez todas as coisas. Esse Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra, amém, meus amados irmãos? Para que nós podemos estar a existência de Deus, nós precisamos provar a sua existência. Mas como eu posso provar a sua existência? Missionárias, irmãs, irmãos, como que você pode provar a existência de Deus? Diáconos, auxiliares, É muito fácil a gente falar de Deus. Agora, você tem como provar, amados obreiros, a existência de Deus? E como provar a sua existência? Abre conosco no livro de Hebreus,
Vamos para Hebreus capítulo 11, o versículo 5 e 6, para que nós podemos analisar assim a forma de que eu acredito, do que eu confio, a forma que eu posso ver Deus, que eu posso acreditar e confiar em Deus. Vamos ver o que diz o sábio Escritor aos Hebreus 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém, irmãos? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Primeiro, pela fé. Só podemos sentir a Deus, só podemos comprovar a Deus, só podemos divulgar a Deus se nós tivermos fé. Se não tivermos fé, não adianta você dizer que Deus existe, se você não tem fé. Aqui no versículo diz, ora, sem fé é impossível. Sem fé você não tem como provar que Deus existe. Sem fé você não tem como acreditar em Deus. Você não pode tocá-lo, você não pode apalpá-lo, você não pode nem sequer tocar na orga das suas vestes, como a circunfenícia. Você não pode às vezes chegar diante dele e dizer, se tu quiseres pode me curar, porque é só pela fé. Então, em primeiro lugar, para que você possa sentir ou tocar ou receber algo da parte de Deus e acreditar que Deus existe, né, na sua existência, é somente pelo ato de fé. Ao contrário, jamais, meus irmãos, você vai poder entender que Deus existe. Ah, pastor, eu posso às vezes até sentir Deus, mas se você está sentindo Deus, é porque você tem fé, porque você não está vendo, você não pode tocar, mas você pode sentir. Se eu perguntasse a você, que maneira que eu posso sentir Deus? De que maneira que eu posso sentir a presença de Deus? É muito simples, irmãos. Eu estou sentindo um vento bater em mim aqui, mas eu não posso pegar no vento, eu não posso apalpar o vento, mas eu posso sentir o vento. Eu não posso palpar em Deus, eu não posso pegar em Deus, pastor Edilson, mas eu posso sentir Deus. Eu sinto a sua alegria, eu sinto o seu prazer, a sua felicidade, a sua comunhão, porque eu creio pela fé que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ele responde, Ele atende aquele que busca. Doutrina de Deus é você acreditar nele, é você confiar nele, é você sentir a Ele e dizer, Deus me tocou profundamente. Nós encontramos nessa galeria, chamada Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, que todos aqueles que foram tocados por Deus, somente pela fé, eles conseguiram tocá-lo na pessoa de nosso Deus. A personalidade de Deus, quando falamos de personalidade, estamos falando de um Deus que tem o poder de se humanificar, tem o poder de trazer na vida do homem o sentimento, a gratidão, a alegria, o amor, coisa que a gente não nasce com isso, irmão. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai encontrar Deus dizendo, eu me arrependo de haver feito o homem, porque o homem é mau, todavia o homem é desobediente e é mau. Mas depois Deus começa a entender que o homem tinha uma necessidade de se compreender a Deus. Somente uma pessoa antes do dilúvio, irmão, teve a fé viva de entender a Deus. Os demais não podiam entender e nem compreender.
e por isso eles pereceram no dilúvio, por isso eles foram sufocados e afogados. Mas a Bíblia diz que Enoque foi o único que acreditou, foi o único que teve a certeza que Deus existe. Então Deus tomou Enoque para si, Deus levou Enoque para si, porque naquele momento, exato momento, era o único homem na terra que tinha confiança plena num Deus Todo-Poderoso. Daí então Deus tomou uma decisão de destruir a terra. Mas no passado o Senhor Jesus Cristo, na personalidade de Deus, conhecido como Deus Elohim, Ele toma a atitude de salvar Noé com a sua família, fazendo assim um resgate, porque o processo de salvação nunca foi de Deus. Deus não veio para salvar ninguém, Deus não salva ninguém. Deus é juízo, Deus é fogo, mas Jesus, como Deus, Ele é Salvador. Então, pela infinita misericórdia, Jesus, no Antigo Testamento, Ele toma a liberdade de salvar Noé com seus 3 filhos e a esposa. É importante, meus amados irmãos, nós entendermos isto, porque muitas das vezes nós falamos de teologia, falamos de doutrina, falamos de igreja, mas nós não sabemos quem é o nosso Deus, nós não sabemos qual é a função dele na terra. Temos uma maneira de dizer: Deus vai me salvar, Deus vai me livrar, Deus vai me curar. Mas qual é esse Deus que vai te corresponder? No passado ele é Elohim, mas se ele é o Deus Criador, ele é só El. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus. A Bíblia diz que precisamos prosseguir conhecendo a Deus, porque vejamos falar, a igreja fala muito de Deus, a igreja se prega muito a Deus, mas se conhece tão pouco desse Deus, se sabe tão pouco desse Deus, e é por isso, meus irmãos, que muitas pessoas se desviam. Eu fui para a igreja para ter um contato pessoal com Deus, mas Deus nunca me apareceu, Deus nunca falou comigo pessoalmente, eu nunca palpei em Deus, a minha fé foi desfalecendo, eu nunca vi a Deus, e eu não fui entendendo. É real, você nunca vai ver Deus. Olhe bem para cá, eu vou te dizer uma coisa. Alguém aqui tem uma ansiedade de ver o Deus Pai, o Criador? Quem tem ansiedade, levanta a sua mão, deixa eu me ver aqui. Olha que coisa boa, irmão. Alguns irmãos têm essa ansiedade. Sabe quando você vai ter essa oportunidade? Sabe quando, pastores? Quando, pastores, vamos ter essa oportunidade? Na primeira Santa Ceia no céu. Essa é a primeira vez que a igreja vai ter liberdade de ver a Deus face a face. Foi o Senhor Jesus que prometeu isto. Ele disse: olha, eu desejei muito estar com vocês participando da ceia, mas eu reservei para aquele dia que eu vou apresentar a minha igreja ao meu Pai, o Deus Criador. Quando toda a igreja estiver sentado na mesa, aí os anciãos vão perguntar no Apocalipse capítulo 12, eles vão questionar: Senhor, quem são eles? E de onde eles vieram? Então o Senhor Jesus vai colocar de pé e vai responder: eles são os que passaram na grande tribulação na terra, eles são os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Hoje, Pai, eu trouxe eles para participar da ceia com o Senhor e conhecer quem é o Deus Todo-Poderoso que vivia no céu, que muitos se pregaram, que muitos falaram, mas que foi manifestado a Abraão, que foi manifestado a Moisés, que foi manifestado a Ló, a Jacó, e por último a igreja por intermédio do seu Filho. É esse Deus que a teologia aponta, é esse conhecimento, essa doutrina que nos revela a sua personalidade de Deus. Evangelho de João capítulo 17, versículo de número 3, a personalidade de Deus pode ser provada, pelas promessas da identificação. Vamos ver aqui João identificando Deus através das suas promessas na pessoa do Filho. João 17, 3. Isso, João 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste.
Aleluia. Vocês observaram, irmão? Olha a paractologia. E a vida eterna é esta. Qual é esta? Esta que eu perguntei à igreja agora. Quem quer conhecer Deus? Quem quer conhecer Deus? A vida eterna. Só Ele, irmão Daniel. Só Deus, o Pai, pode dar a vida eterna. Por isso ele está dizendo, a vida eterna é esta. Olha a sequência. Que te conheça a ti só, por um único e verdadeiro Deus. Não existe outro. Não existe outro. Aí ele diz, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você tem essa sede de conhecer a Deus, tem que permanecer até o fim, para ser salvo. Ao contrário, você nunca vai ver a Deus. Agora, irmão Rafael, o maior processo maravilhoso, é que quando eu passar, irmão Adão, pela presença de Deus, aí está garantida a minha eternidade para sempre. Nunca mais vai haver morte, nunca mais vai haver lágrima, nem choro, nem tristeza, nem angústia, nem desespero, nem separação, porque agora conhecemos a Deus como único e verdadeiro Deus. E Jesus Cristo é o que dá o direito. Jesus Cristo disse, olha, eu sou o caminho, irmão de Leon, eu sou a vida, ninguém vai ao meu Pai, a não ser por quem, irmãos? Por mim, por Jesus Cristo. Ele veio fazer o elo, Ele veio fazer a ligação, Ele veio ligar a igreja da terra ao trono da graça. E se nós não cremos nessa divindade, a trindade de Deus, estamos perdendo a nossa fé. É por isso que nós estamos falando da doutrina da trindade, a função do Pai como Criador, executor do projeto, e do Filho como enviado, e do Filho como caminho. Aí o próprio Jesus disse, ninguém vai a meu Pai, a não ser por mim. Que coisa maravilhosa, amada igreja. Se você entender que existe um Deus, que é galardoador daqueles que os busca. Olha, nós sentados na mesa da Santa Ceia, amados pastores, toda a igreja sentado na mesa da Santa Ceia, e de repente, nós tomamos a ceia, aí o Senhor começa a chamar cada um pelo seu novo nome, missionário Vanilda, e disse, aqui está o seu galardão. Ele é galardoador daquele que o busca. Aqui está o seu galardão. Esse galardão você vai colocar ele na testa como fronteira. Nele está escrito o seu endereço da sua nova casa. É a chave eletrônica do seu portão. As suas ruas é de ouro. O muro dessa cidade é de prata. E quando você vai chegando na sua porta, ela abre sozinha. A sua geladeira tem a folha da árvore da vida. A água daquele que beber, que nunca mais terá sede. E nunca mais haverá lágrima nos seus olhos, nem dor, nem luta, nem tribulação. Porque esse é o Deus da eternidade. Essa é a doutrina, é o ensinamento. Para quem é que tem Deus? Porque Deus existe. Porque Deus está no céu, aguardando a igreja para entregar o seu galardão, para identificar você como cidadão do céu e não cidadão da terra. Porque cidadania é aquele que tem direito à chave da sua casa. Cidadania é aquele que tem um estatuto escrito no livro da vida, que ninguém pode apagar, a não ser você mesmo, quando atrai uma exclusão. Então nós temos que ter cuidado com essa cidadania, para que nós possamos entrar no céu. Mas deixa eu dizer uma coisa, pelas características humanas, leva muitas das vezes Deus a entristecer. Vocês lembram que Jesus tem um papel de advogado na terra? Ele leva nossos pedidos diante do Pai, através dos seus anjos, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que lá na porta do céu, tem um arcanjo, tem os querubins e os serafins, e que o trono da graça de Jesus Cristo está no meio do mar de vidro, que ninguém pode passar para lá,
a não ser os serafins que têm 6 asas. Nem a humanidade, nem anjo, nem arcanjo, só os serafins. E o profeta Isaías, na sua visão, ele disse: eu vi os serafins que voava, e tinha na bico a brasa como tenaça, que vinha direto do trono de Deus e queimou a língua, para que pudesse profetizar. Irmãos, essa integração de profecia, ela vem direto do trono de Deus. É algo maravilhoso, miraculoso. Se a igreja, se o profeta, se o vaso entendesse a profundidade que é falar em mistério, falar em língua, porque isso vem direto do trono de Deus. E quando o vaso não dá lugar, sabe o que acontece, irmão? Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus entristece. Deus entristece. Vamos ler aí, irmão, Gênesis 6 e 6. Nós temos que ter muito cuidado para zelar do nosso vaso, do nosso corpo, da nossa vida. Pastor Edilson. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Meu Deus, isso é triste, isso é doído, irmão. Eu era um vaso. Você já imaginou o Senhor chegar e dizer: eu arrependi de colocar você no ministério? É doído, não é, irmão Ricardo? Eu arrependi porque eu coloquei você lá para fazer isto, para fazer isto e para fazer isto, e eu voltei para verificar e você não tinha feito nada disto. Eu coloquei você como vaso para entregar a minha palavra, não para fazer contenda, nem para fazer fofoca, nem para fazer fuxico, nem para fazer confusão na minha igreja. Eu coloquei você lá para fazer a minha obra, mas eu estou arrependido de ter colocado você. Você não está me dando lucro, você não está me dando prazer, você não está me dando alegria, você está causando tristeza, angústia, discórdia, inimizade, porfia. Você está porfiando a minha igreja. Não foi para isso que eu te coloquei. Me arrependo de ter colocado você no ministério. É doído, é doído. Eu me lembro um dia do saudoso pastor Albino Gonçalves. Ele chegou para um irmão, eu não vou dizer o nome. Esse irmão morreu num acidente grave, pastor. Ele disse: irmão, eu me arrependi de ter colocado você na direção desse trabalho. O trabalho estava indo tão bem, estava abençoado, Deus estava salvando, estava curando, estava libertando. Eu coloquei você nesse trabalho, você começou a dividir os irmãos, você começou a separar os irmãos. Eles não faziam o seu jeito, você queria pessoa que fizesse o seu jeito. Enquanto que Deus precisa de pessoas que fazem a sua obra. E você foi se largando um para um lado, outro para outro, e o trabalho foi definhando. Você queria pessoa que tivesse aparência, você queria pessoa que trajasse do seu jeito. E eu estou arrependido que você acabou com esse trabalho. Era um trabalho abençoado, era um trabalho de vigia, irmão, que a sede tinha, que abalava a Goiânia. Vinha gente de tudo quanto é canto para a igreja de Campinas. Aquela vigia abalava. Mas quando colocou aquele irmão, ele disse: agora é do meu jeito. A triste responsabilidade é quando a pessoa que recebe a posse diz: agora é do meu jeito, as irmãs vão ter que andar do meu jeito, os irmãos vão ter que fazer do meu jeito. Aí já desprezou o jeito de Deus, já desprezou o jeito do ministério, já desprezou o jeito da palavra de Deus, e agora ele quer fazer do seu jeito. E é triste quando Deus despreza. Deus ira. No livro de Números, capítulo 11, versículo 1, diz que Deus ira. E nós não podemos deixar que Deus ira contra nós. Nós temos que ter cuidado. Encontra aí, irmão. Achou, irmão Adão? Números, capítulo 11, versículo 1. Depois o povo tornou-se queixoso, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira, o fogo do Senhor irrompeu entre eles, e devorou as extremidades do arraial. Meu Deus, meu Deus. Dura coisa é você cair na ira de Deus, irmão. Mas vocês ouviram por quê? Por causa da fofoca, por causa das comichões de ouvido, as conversações, chegou aos ouvidos de Deus. Aí Deus veio fazer uma sondagem. Bom, Marcelinho, Deus veio fazer uma sondagem. Vanderli, Deus veio fazer uma sondagem. Viu, Delinho? Até hoje,
Marceli, Vanderli. Aí eu confundo ele com o Marceli até hoje. O Marceli é de lá, né? Aqui é o Vanderli. Mas Deus veio fazer uma sondagem. Encontra o povo fofocando, discutindo. E a responsabilidade que for imposta sobre os seus ombros não era feito. Estava fazendo o contrário. Aí Deus se arrepende e ira contra eles. E a Bíblia diz que o fogo começa no canto do arraial e vai lambendo até as beiradas, aonde tinha quem quisesse fofocar. Foi queimando tudo. Então nós não podemos deixar Deus ficar irado conosco, irmão. A Bíblia diz que dura coisa é cair na mão de quem, igreja? Do Deus. Aleluia. Glória a Deus. É cair na mão desse Deus. Então nós temos que fazer de tudo, para nós não deixarmos Deus ficar irado conosco. Mas se nós olharmos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15, fala que Deus é zeloso. Irmã Maria, Deus tem um zelo especial com o seu povo. Deus é ciumento, Ele é zeloso. Ele olha para uma irmãzinha que pensa que ninguém dá nada por ela, e Deus fala: mas como eu amo essa irmã, eu amo essa pessoa que me busca de madrugada, ela fala comigo, fala de manhã, fala à tarde, fala na hora do almoço. Deus é zeloso, Deus cuida, Deus protege, Deus protege. Dalion, um dia eu falei com o irmão Jó, pastor Jó, disse: pastor Jó, eu admiro o senhor nessa idade, 90 e quanto? 94 anos. Eu disse: não, senhor, nessa idade, o senhor já tem esse zelo pela igreja, ele caminha, ele visita, ele anda, vai, busca, né? Ele disse: mais zeloso é meu Deus, que tem cuidado de mim até hoje, parece que casou de novo, né? Casou agora, é a segunda vez. É forte o homem, irmão. Ele disse: olha, vocês nem imaginam o quanto Deus me ama, rapaz. Deus me ama demais. Sabe por que ele tem apelido de Jó, irmão? Porque ele foi considerado um dos homens mais ricos, não tinha nada, acabou tudo. Aí Deus levantou ele do pó da terra. Eu não dou conta de lembrar o nome dele, pessoal. José Maria Bom Tempo, amém. Pastor José Maria Bom Tempo, conhecido como Irmão Jó. Zeloso. Quando Deus ama uma pessoa, Deus cuida, irmã Laci. Deus cuida dessa pessoa, Deus zela dessa pessoa, Deus protege. A Bíblia chega a dizer que 1000 cai de um lado, 2000 do outro, 10.000 do outro, né? Somente com teus olhos vai olhando, mas você não é atingido, porque Deus é zeloso e de boas obras. Deus cuida para que você não pisa com teus pés, não caia com teus pés. Ele mantém você firme, porque Ele é zeloso e de boas obras. Paulo, reconhecendo esse grande amor, Romanos capítulo 5, versículo 8, ele chega a dizer: porque Deus ama, Deus é amável. Eu era uma pessoa que perseguia a igreja, eu era uma pessoa que matava os crentes, arrastava as irmãs. Aí Deus me amou de uma maneira especial. Deus me deu a graça de ter o direito de sofrer por esse evangelho hoje. Hoje eu pago o preço, eu sofro porque Deus me amou primeiro. Às vezes a gente fica observando, irmão. Há muitos anos atrás, há mais de 33 anos atrás, eu chegava do trabalho, eu trabalhava com cerâmica, assentando cerâmica, muito cansado. E eu sentei num barracão no fundo da casa do meu pai e falei assim: Senhor, eu estou vivendo uma vida difícil. Eu perdi minha fazenda que tinha no Tocantins. Eu vim para Goiânia, Senhor, sem nada, comprei aqui a casa eu perdi também. Comprei a casa do governo e o governo não aceitou, e eu perdi, que a casa era para ser doada. Senhor, o que está sofrendo? O que está acontecendo? Eu não paro de sofrer, parece que tudo está regredindo, está descendo. O que está acontecendo, Senhor? Por que isso tudo? O Senhor precisa ter misericórdia de mim. Mas tem coisa, irmão, que Deus vai burilando você, Deus vai te amassando, para colocar você no devido lugar. Chegou um dia, que a Janiane, minha filha mais velha, chegou para mim e disse: papai, eu quero mamar.
e a mulher teve que fazer uma água doce, porque eu não tinha dinheiro para comprar o leite. Ela fez uma água doce para ela mamar. Sofrimento, amargura, dor, tristeza, angústia. Angústia. Aí eu fico olhando aqui que Deus é amor. E você passa por tantas coisas, irmão, para que Deus possa provar esse grande amor que Ele tem por você. Esse grande amor que Ele sente por você. Aí as pessoas que não te conhecem, vai tocando o dedo e Deus fala, não toca não, porque isso aí eu amo. Eu conheço o caminho que Ele passou, você não conhece. Não faz isso não. Faz isso não, eu amo essa pessoa. Eu amo esse jovem, eu amo essa moça, eu amo essa irmã, eu amo essa velhinha. Eu amo esse obreiro, essa obreira, eu amo, não toque não. Por quê, irmão? Porque Deus ama. E quando Deus ama, irmão, a Bíblia diz que Ele destrói uma cidade. Ele destrói uma cidade. Olha, meu irmão, que isso é muito perigoso. Por causa de uma pessoa, Deus destrói uma cidade, por causa do amor que Ele tem por uma pessoa. A Bíblia diz que Raabe era uma prostituta, não porque ela queria, porque ela não tinha outro recurso de vida, e o seu marido foi morto na guerra, e ela foi obrigada a prostituir para tratar da sua família, pastor. Mas ela tinha um temor muito grande de Deus, ela tinha um medo muito grande da morte, e ela procurava zelar da família com dignidade, porém prostituta. Mas um dia ela acolheu os homens de Deus da sua casa, e Deus falou, coloca aí uma fitinha vermelha no seu janela, porque eu vou destruir essa cidade, mas você, a sua família, a sua casa, o único lugar no muro que vai ficar em pé é a sua casa, o resto vai destruir tudo. Aí eu fico admirado, como que Deus ama, por causa de uma mulher, o grande amor de Deus, o grande amor de Deus. Se a gente olhasse para aquela mulher, já não dava nada, nada. Às vezes a gente não entende, irmãos. Parece que os crentes de hoje, reflete comigo isso aqui, ele não quer ver Deus salvando, não quer ver Deus libertando. Se chega uma pessoa que teve um passado negro na vida, às vezes não deu certo com o marido, não deu certo com o esposo ou com a esposa, e separa e vem para a igreja, a própria igreja começa a apedrejar aquela pessoa. Nós estamos com algumas irmãs aí, que estão lutando para vir para a igreja, aí as ovelhas de dentro do curral, do aprisco, pastor, começa a apedrejar essas pessoas. Pastor está dando oportunidade para essa pessoa dentro da igreja, pastor está ajudando essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Irmão, para que o evangelho foi feito? Não foi para a mulher samaritana que era prostituta na beira do poço, não foi para uma Maria Madalena. E aí nós queremos excluir essas pessoas da nossa sociedade, da nossa igreja. Se o pastor abre um parede para a pessoa cantar ou louvar, é apedrejado, porque as irmãs têm ciúme, os irmãos têm ciúme, e tem medo. Por que isso, irmão? Que tipo de evangelho é esse? Que amor é esse? Que você não aceita uma ovelha ferida retornar ao aprisco do Senhor? Que tipo de amor é esse? Que você começa a apedrejar os próprios seus irmãos dentro da igreja. Se uma pessoa falar do meu filho, eu como pai, acha que eu vou gostar dela? Se você toca numa pessoa que Deus ama, acha que Deus vai ficar amando você também? Acha que Deus vai ficar olhando para você e dizer, está muito bem, eu vou continuar te ajudando? É pouco momento você vai estar entrando em provas e tribulação terrível. Foi o que Paulo passou amargamente. Paulo passou amargamente, mas um dia Deus usou um irmão chamado Barnabé para tirar Paulo do quarto escuro. Até os próprios irmãos disseram, não traz esse homem aqui não, tire esse homem do meio de nós, esse homem é perigoso, ele mata os crentes, apedreja. Um dia eu fui dar comunhão para o irmão aqui, os irmãos fazem isso, não irmão, isso aí brigou com fulano, brigou com ciclano, fez isso, fez aquilo. Irmão, deixa eu fazer a minha parte, permita eu fazer a minha parte diante de Deus, permita. Mas o irmão está crente aqui na igreja até hoje, fazendo a obra de Deus, nos ajudando. Para muitos causava medo, pânico, assustamento. Não pode ser assim, irmão. Deus veio para os doentes, os fracos. Uma das maiores pregações que eu ouvi, maior pregação, é o marido daquela mulher pregadora que tem aí, prega sempre no congresso, lá de Caldas Novas. Como é que é o nome da pregadora, irmão? Aquela mulher que prega bem? Me ajuda aí. Camila Barros.
o marido dela, irmão. Porque quem tem teologia, paractologia, matiologia, quando a pessoa fala uma verdade, você sente na hora. Quando ele falou, o filho pródigo nunca foi daquela casa. Ele vivia lá, ele nunca era daquela casa. Eu fui analisar. Ele nunca era. Você sabe que tem pessoa que está dentro da igreja, mas ele não é da igreja. Ele convive na igreja, mas ele não é da igreja, pastores. Ele só vê coisa errada na igreja, ele só vê maldade na igreja, ele só vê crítica na igreja, ele só vê defeito na igreja. Ele está na igreja, mas ele é um filho pródigo, ele não é da igreja. Dia menos dia, ele vai chegar e pedir as contas. A qualquer hora, ele vai levantar o carcanhar e vai pedir as contas. Está na igreja, convive na igreja, mas não é da igreja. Tem muito assim, que a maior alegria dele é ver o crente saindo da igreja, abandonando a igreja, é ver um culto vazio, é ver a igreja triste, ou a igreja derrotada. Ele faz questão de ir lá na outra igreja e trazer o testemunho da outra igreja para falar na sua igreja, porque ele não quer o bem da sua igreja, ele não é dela. É como aquela pessoa que vai na festa só para comer do bolo, vai só para beber o refrigerante. Ele não ajuda na festa, ele não coopera na festa, ele não dá apoio na festa, e quando ele sai, ainda sai criticando na festa. Ele comeu, ele bebeu, ele foi recebido, mas ele ainda sai criticando na festa. É o filho pródigo. Mas Deus nunca está com a porta fechada para ele, sempre que ele quiser voltar. Mas lembre de uma coisa, o pai não deu mais nenhuma herança a ele, apenas colocou um anel e deu roupa nova e uma festa, mais nada, mais nada. Tome cuidado, irmão, não queira receber o seu anel aqui não, deixa para receber o galardão lá em cima no céu, porque não vale a pena você ter um anel aqui na terra, mas não ter o nome escrito no livro da vida. Mas vale a pena você não ter nenhum anel na terra, mas ter o seu nome escrito no livro da vida. Isto vale a pena. Então não seja o filho pródigo. Provérbios 6,16. Deus também odeia, irmão. Deus odeia aquelas pessoas que não zelam da doutrina, daquelas pessoas que não cuidam da doutrina, daquelas pessoas que não zelam do seu ministério. Deus odeia esse tipo de pessoa. Vamos lá, 6,16 de Provérbios. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Amém? Vocês observando? Aborrece. Outra linguagem fala, Deus odeia essas pessoas que praticam essas tais coisas. Nós temos que ter cuidado, para que nós não caia nesse ódio de Deus. Provérbios 6,16. Me perdoa, irmão, por isso que não conferiu. É 6,16. Foi 16? Não foi 17 não? Olhos altivos, língua mentirosa. Não, Provérbios 6,16. 6,16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor. Aí. E a 7ª sua alma abomina. Aí o 17 fala as coisas que é. Quer que lê? O quê? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeia contenda entre irmãos. Amém. Outra versão fala, essas 6 coisas Deus odeia. Confere aí na sua Bíblia, onde tem uma Bíblia que fala que Deus odeia. Essas 6 coisas Deus tem ódio, ou abomina, é a mesma coisa, Deus aborrece. Pessoas que têm um pé ligeiro para fazer fofoca, pessoas que às vezes pronunciam aquilo que é menos verdade, que ele não conhece, não sabe. Esses dias eu fiquei assim olhando, e ri de um irmão. Ele disse, pastor do céu, teve um tiroteio ali, mas foi um tiroteio mesmo. Falei, amado irmão, onde foi isso? Fui ali, irmão. Falei, mas quantas assim? Olha, irmão, eu escutei só um tiro, mas foi um tiroteio. Você já imaginou o tanto que acrescentou, irmão? Eu escutei um tiro, mas foi um tiroteio. Tem a versão aí? Só para poder não ficar contradizendo. Lê aí, irmão. Essas 6 coisas o Senhor odeia, Olha. e a 7ª sua alma abomina. A outra Amém? tradução que fala que essas 6 coisas o Senhor detesta. Exatamente. Detesta, odeia, abomina. É o mesmo sentido.
Então nós temos que ter cuidado, porque o ódio, irmão, é doído demais. Eu não sei se você já odiou alguém, a ponto de você olhar para essa pessoa e falar: não estou aguentando nem olhar para você, estou odiando. É doído isso, irmão, é triste isso. Então nós temos que ter cuidado, porque se Deus odiar, irmão, como é que nós vamos ter contato com essa pessoa agora? Como é que nós vamos ter contato com esse Deus, se nós não tivermos a cuidado? Eu vou passar aqui um pouquinho correndo, porque não dá mais prazo, né? A natureza de Deus, qual a natureza de Deus, né? A natureza de Deus é vida. A natureza de Deus é vida. Lembra de uma coisa, irmão, Deus nunca morre. Vem geração, passa geração e vai geração. A natureza de Deus é vida, né? Baseada em João 5,26. É espiritualidade, baseada em João 4,24, né? Imortabilidade, Tiago 1,17. Eternidade, Deuteronômio 33. Onipresente, onipresente, onipotente. É a natureza de Deus. Em todo aspecto, Deus está presente. Como nós escaparemos da mão do Senhor, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se eu subir lá em cima, a Bíblia diz que lá está, né? Se eu descer lá embaixo, a Bíblia diz que aonde estiver um fôlego de vida, ali o Senhor tem também. Descer a profundeza do mar, Ele visitou Jonas lá no vento da baleia. Mas se eu entrar na fornalha de fogo, Ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Para onde escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nunca queira cair no ódio de Deus, irmão. Fuja dessas coisas, fuja da aparência do mal. A Bíblia diz: se alguém vier ter com você, não traga essa doutrina. Nós lemos isto aqui, versículo 10 e 11. Se esta pessoa não traz essas doutrinas, não recebe nem salda na sua casa, porque senão as outras vão achar que você tem parte com ele. Tem parte com ele. Nós temos que ter esse cuidado, porque senão, meus amados irmãos, vamos sofrer a perca da nossa salvação. E isto é muito preocupante. Mas pastor, eu sou crente. Olha, irmão, não vai confiando nesse negócio de você ser crente e acha que já está salvo, não. É muito claro que a Bíblia diz que o diabo também é crente. Ele até crê que estremece, o problema é que não obedece. Existe crente de todas as fórmulas. Adão, como é que é o nome daquele outro Adão, irmão? Adão Lima passou uma mensagem para mim, dizendo que até o PT agora tem uma igreja evangélica, registrada em nome do PT. Eu disse: meu irmão, tem misericórdia. Está muito fácil criar a igreja evangélica do PT. Tem condição em uma coisa dessa, irmão? Crente existe para todo lado. Agora o que Deus quer saber é se você é fiel, se você é sincero, se você é honesto, se você realmente obedece a Deus. Vamos para Jesus Cristo, o horário ali já está vencendo, esse reloginho corre demais, né? Gálatas capítulo 4, versículo 4. A doutrina de Cristo, a humanidade de Cristo, a humanidade de Cristo é demonstrada pela sua consciência humana, aquilo que Ele coloca em você, que faz você pensar. Vamos ver o que diz aí? Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Amém, irmãos? A humanidade de Deus. Como eu posso crer que Deus é humano? Como eu posso? Em 1979, pastor, me chama Cabral, Leonardo Cabral, comentou uma revista da escola dominical. Eu acho que ainda tem essa revista até hoje. Eu era criança, adolescente naquela época, falando que um comentador, ele queria entender como que era um formigueiro. Uma formiga entrava com um pauzinho, outra saía com um pauzinho, e ele disse: como é que eu posso entender esse formigueiro? Preste atenção nisso aí, porque ele queria explicar o que é Jesus Cristo. Então, na melhor maneira para que ele entendesse o formigueiro, era se transformar numa formiga, e entrasse no formigueiro, e convivesse no formigueiro. Aí ele ia entender o que era uma formiga,
o que era a convivência de uma formiga, para que Deus entendesse o homem. Irmão Manuel, a Bíblia diz que ele teve que se humanificar, se tornando Cristo, acreditado de todos, e veio viver na terra nascendo de uma mulher, tendo um princípio de um nascimento humano. É por isso que Deus chegou através do anjo a Maria, dizendo: salve a agraciada. Deus achou graça a Maria, uma mulher fiel, obediente, e deu o direito dela ser a mãe da gestação de Jesus. Não é a mãe de Jesus Cristo, não, a mãe da gestação de Jesus Cristo, da gestação de Jesus Cristo. Ela foi quem gestou Jesus, como fosse uma barriga de aluguel, porque Jesus é material do Espírito Santo do céu, da parte de Deus. Ela teve o direito, e ele se humanificou para viver entre nós. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Romanos capítulo 1, versículo 3 também, Paulo afirma isto, para que nós não tivéssemos sombra de dúvida. Ele se humanifica. Abre para mim, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, para que você entenda Deus lá no Antigo Testamento, Deus no presente e Deus no futuro, na personalidade de ser o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? No princípio, Jesus existia, Ele era a palavra, era o Verbo. Quanto já leu o livro de Gênesis capítulo 1? A Bíblia diz assim, e disse Deus, haja. Se Ele disse haja, é a palavra, Ele era o Verbo, e o Verbo era a palavra, lá no princípio. Ele era Deus. Depois nascido de mulher, humanificando em Cristo, Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Ele é Deus. E na ação do Espírito Santo, Ele é Deus, para receber os nossos pedidos. Eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Ele não falou Consolador, ele falou outro Consolador, para que aonde você estiver, eu possa estar junto. Então Ele é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Você está entendendo isso, irmãos? A maneira aceitável de nós crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque todos os três refletem Deus aqui na terra, para conhecimento da humanidade e dar direito à salvação desta humanidade. Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescimento e desenvolvimento da natureza de Jesus Cristo. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quem pode dar um glória a Deus por isto? Então preste atenção aqui, adolescente. Jesus também foi menino. Ele precisava entender os meninos, então ele foi menino. Ele precisava entender os adolescentes, então ele foi adolescente. Ele precisava entender o jovem rico, então ele foi jovem também. Ele precisava entender uma pessoa adulta, acima dos 30 anos, então ele teve os seus 33 anos e meio de idade. Crescia em graça e em sabedoria, porque ele era Deus no meio dos homens. E no meio dos homens, Ele próprio tem o seu próprio nome, Emanuel, que titula Deus conosco. É maravilhoso quando nós podemos entender que Ele também é uma divindade. As irmãs sabem o que é divindade, irmão? O que é divino, irmão? É um irmão que mora ali e mata a vaca de vez em quando, né? Evangelista da igreja. É um irmão divino. Não, irmão. Divindade quer dizer que pertence ao céu, é de cima, é das alturas, tudo que vem de cima é divindade, é alto, o seu poder é sem limite, é sem escala, é a divindade. Aí o camarada mora ali em Roma, assume uma batina, e o povo chama ele a santa divindade, não conhece o verdadeiro poder de Deus. Errai o homem por não conhecer as sagradas escrituras, porque são elas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Isto é divindade.
Mas as pessoas não conhecem que é divindade. Vamos ver a divindade. João 1:1, nós já vimos, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, ele é o Todo-Poderoso. Ninguém melhor do que Jesus para ter todo o poder no céu e na terra. Missionária, me diga aí um dos grandes poderes de Jesus Cristo sobre a natureza. O que vocês podem dizer? Ela está dizendo tsunami. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Tem poder ou não tem sobre o mar? E houve grande bonança. No meio da fornalha de fogo ele era quem? Era o quarto homem. Ele tem poder no fogo. Nem sequer sapecar o cabelo do seu corpo. Dentro da baleia ele tem poder de arrancar o homem de lá e tirar. E no quarto céu, na morada dos anjos na alva, ele tem o poder de falar com Satanás e perguntar se tem visto o meu servo Jó lá na terra. Em cima no céu, embaixo na terra, no ar, ele é Deus Todo-Poderoso, é divindade, representado pelo Evangelho de João, que representa a águia. A águia é o quarto evangelho, é o Evangelho de João. Jesus nunca conformou ele ser da terra, ele sempre sabia que ele era de cima. Quando a sua mãe veio puxar a orelha dizendo: o que você estava fazendo entre os doutores? Ele disse: não sabe a senhora, não sabe que eu venho cuidar dos negócios de meu pai que está no céu. Ele não conformava em ser da terra, ele era divinamente de cima. Evangelho de João 8, ele era eterno. Evangelho de João 1:3, ele era o Criador. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo estava presente em toda circunstância. Como o médico dos médicos, um dos obreiros, pode me citar um milagre assim? Eu estou falando de milagre, não é de cura, entendeu? Isso arrocha, né, irmão? Pensa aí, um dos milagres, não estou falando de cura. Quem pode me citar um milagre, sem tocar a mão, sem colocar a mão, e acontece um milagre? Água e vinho, tinha que ter água. Ressurreição de Lázaro, tinha que ter o defunto. No fluxo de sangue, a filha de Jairo, a mulher corcunda, isso é milagre. Endireita, isso é milagre. Homem da mão mirrada, ressequida, isso o médico não faz. Isso não é cura, é milagre. Estenda a sua mão, os ossos, ficou perfeito, isso é milagre. O homem que não tinha oi, cuspiu no chão, fez de barro, colocou no buraco, diz: vai, lava, e volta vendo. Isso é milagre. Eu não estou falando de cura, eu estou falando de milagre. Ele é o Senhor dos milagres. Dos milagres. Enche a tala de água, aí a água tem gosto de vinho, sem colocar nem o kisuke lá dentro, tem gosto de vinho. É o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Dá para acreditar nele, irmão? Dá para confiar nele, irmão? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Caminhamos para frente, a hora não espera, a obra de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Obra de Cristo, amar. Amar a quem? Ao mundo. Para quê? De tal maneira. Por quê? Porque deu o seu Filho único. Por quem? Em favor de todos nós. Esse é a grande obra redentora de Jesus Cristo. Trazer redenção, moradia, vida eterna, compartilhar comunhão, ter o direito de curas e milagres. Isto é a função do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E por fim, a ressurreição de Cristo. A ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo é um fundamento inabalável do Evangelho da fé. Da fé. Por quê, irmão? Porque tinha guarda vigiando e tinha uma pedra com um cadeado muito grande na porta. Ninguém podia remover. Mas ele ressuscitou, sim ou não, irmãos? Jesus ressuscitou. E Maria foi lá ver o corpo, não tinha mais ninguém lá, só o lençol dobrado. O anjo diz: ele não está aqui porque ressuscitou e já vai adiante de você. Ela corre e encontra ele no jardim e disse:
Ramone, que quer dizer mestre. E ele disse: Maria, sou eu. Vai e avisa meus discípulos lá no cenáculo, que eu vou estar lá com eles. O milagre da sua ressurreição, ressurreição de Lázaro, ressurreição da filha de Jairo, são tantas coisas maravilhosas que a gente pode confiar e crer. 1 Coríntios capítulo 15, vamos estar chegando ao final. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 20 e o 21, só para nós encerrar, sobre a ressurreição de Cristo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Isso é maravilhoso, irmão, e é paractológico. Quando a gente observa porque Cristo não pode morrer como divindade. Cristo não pode morrer como divindade, como Deus ele não morre. Então o comentador, ele é sabiamente, Paulo coloca a colocação bem certa. Porque assim como a morte veio por um homem, Jesus o homem, assim também a ressurreição veio pelo homem, para que todos nós, se morrerem em Cristo, terão direito de ressuscitar, assim como ele ressuscitou. Homem, você também pode ressuscitar como homem. Isso é tremendo. Mas de fato Cristo ressuscitou de entre os mortos. Isso aqui é profundo, irmão. Não, mas porque deu um tremor na terra e aqueles que estavam mortos ressuscitou. Não, de entre muitos mortos, ele ressuscitou. Não foi todos os mortos. Então nós temos que ter um entendimento para que eu, você, possa morrer em Cristo. Quem sabe o amanhã nós morremos. Perdeu o tempo de ser crente, agora morreu e ele não foi para o céu. Você está enganado, irmão. A morte é garantia de salvação se você estiver fiel diante de Deus. É garantia de vida eterna se você ficar fiel diante de Deus. Então não tenha medo. A doutrina do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo é Cristo, Romanos 8 e 9. O Espírito Santo é santo, Atos 1 e 5. O Espírito Santo, ele dá vida eterna, Romanos 8 e 2. O Espírito Santo é doador de vida, Romanos 8 e 15. Ação do Espírito Santo. Pastor Israel falava do vale de osso seco, aqui na quinta-feira. Tinha carne, tinha osso, veio nervo, veio pele, né, pastor? Mas não tinha um espírito. Não tinha um espírito. Aí o profeta diz: poderão reviver esses ossos? E falando eu, veio nele carne, veio osso, veio nervo, veio pele. Aí por fim, e eu soprei, e o Espírito Santo entrou neles, e o vivificaram. Ainda que esteja morto, viverá, pela ação do Espírito Santo de Deus. Amados, eu estou numa batalha, estou enfrentando muita luta por causa dessa batalha, orando de madrugada, intercedendo, falando com Deus, a respeito do avivamento do Espírito Santo. Marcamos aqui quinta-feira para Deus renovar, batizar, trazer novamente o dom do Espírito Santo. Mas para onde ouvir é cacetada, pedrada, é paulada, não me interessa. O Espírito Santo de Deus é a primazia da igreja. Eu quero que a igreja entenda isso. Quinta-feira, em nome de Jesus, curva a sua cabeça, fale com Deus. Sem a ação do Espírito Santo, irmão, a igreja morre. Não adianta o pregador chegar aqui e falar: a igreja está triste, a igreja está chorando, a igreja está vivendo assim. Não vai resolver nada se nós não bater o joelho e começar a falar: Jesus, aviva a tua obra. Jesus, traz de volta o Espírito Santo. Jesus, renova os vasos. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Não vai adiantar você gritar, sapatear, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então nós temos que pedir. Às vezes os irmãos chegam cedo. Às vezes eu chego aqui, está aquele tanto de irmão batendo papo aqui dentro, enquanto a irmã estava orando ali sozinho, lutando para falar com Deus, e o outro conversando. Está perdendo o seu tempo, meu irmão. 15 minutos de oração pode tirar você um ano de vida. Ezequiel chegou e disse: Senhor, eu tenho saldo. Tem saldo, Senhor. Eu oro, eu jejum. Eu tenho saldo, Senhor.
Isso lhe garantiu mais 15 anos de vida. Qual é o teu saldo diante de Deus? Você tem saldo diante de Deus? Passa a buscar a obra do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos muito da obra do Espírito Santo. Mas primeiro, o Espírito Santo precisa de nós, pastor. O Espírito Santo precisa de mim sim, irmão. Sabe por quê, irmão? Alguém sabe por quê que o Espírito Santo precisa de você? Como templo para que ele habite em você. Ele não tem corpo, ele é espírito. Se você não der lugar, ele não habita. Se você não abrir a porta do coração, ele não entra. Ele não invade. É preciso você convidar: vem Espírito Santo, eu te aceito, eu te recebo, faz a morada no meu coração, limpa tudo, toda impureza de pecado, toda maldade, toda angústia, todo ódio, toda tristeza, toda ira, toda cola, tira tudo e habita em mim, Espírito Santo. Ele não pode invadir, ele não é invasor, né? Aí depois o que ele faz? Ele fortalece. Depois que ele entra na casa, irmão, ele fortalece, ele faz uma reforma. Ele reforma toda a casa e ele fortalece. Eu estava vendo uma irmã, agora ela está morando em São Miguel ali do Araguaia. Quando eu dirigia a Nova Cristã, essa irmã tinha tanta vergonha, pastor, de dar um testemunho. Ela tinha medo, tinha vergonha. Hoje ela é uma grande missionária e prega a palavra de Deus naquele Nordeste ali do Tocantins, aquele mundo tudo pregando a palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Ação do Espírito Santo. Não tinha coragem de dar um testemunho, irmão. Tinha vergonha de pegar o microfone. Vergonha! Mas hoje ela é pregadora do Evangelho. Ela deu lugar, abriu o coração, deixou Jesus entrar na sua vida. Agora, irmão, se você vê de onde essa irmã saiu para estar fazendo a obra de Deus. Todo pregador tem uma história passada negra, suja, porque nós somos os resgates de Deus. Deus nos resgata, irmão. É um viciado, é um drogado, é uma prostituta. Às vezes Deus tira lá do mundo, lá da maigaça, e coloca aqui para brilhar, para chamar a atenção, para Deus dizer: eu faço isso, eu transformo vida, eu sou Deus da sua vida. Isso é maravilhoso, nós sabemos que temos um Deus que tem o poder de fazer transformação, de fazer libertação, de nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. É coisa boa, é coisa maravilhosa em Cristo Jesus. Eu me lembro de um dia, eu estava na porta da igreja, e eu acho que é o sogro do irmão Daniel, que bebia muito, é o pai do Daniel, é o João Maestre, né? Não? Como é que é o nome dele, irmão? Isto. Aí ele passou da porta da igreja e falou: já fui dessa igreja, esses crentes aí, isso, aquilo. Aí eu botei a mão nas costas dele e falei: irmão, vem para a igreja, Jesus te ama muito, rapaz. Está precisando de você de volta, vem. Estava afastado. Aí ele voltou: pastor, me ajudou na maestra. Pensa num homem que tem um dom de Deus. Você coloca uma criança dessa aqui na aula dele, cedo, quando é de tarde, ela já está tocando. O menino já está tocando, tem um dom, é um dom da música. Põe maestro, tira maestro, mas não tem jeito, é ele. Ele assume e a coisa funciona. Já teve vez nós temos mais de 100 alunos na banda de música. Você chega lá, aquela menina, olha lá o tamanho dos tocadores lá. Ali toca tudo que você precisar. Mas ele foi resgatado lá de fora. Daniel também estava afastado, foi resgatado lá de fora. Deus chama, traz para dentro. E aí quando tem a oportunidade, esse menino hoje está pregando para todo lado. O pastor dele me disse: ô irmão, esse rapaz, Deus está usando ele tremendamente. Vai ter que voltar aqui, irmão Daniel, para trazer aquela mensagem poderosa. Até falei para o pastor aqui, disse: irmão, esse aí é igualzinho o pastor Wayne. Deus tem usado ele tremendo, falei? Tem usado ele tremendamente na obra missionária, para fazer a obra de Deus. Tem pessoa que Deus chama, irmão, e o diabo tem raiva, luta, quer machucar, quer maltratar, quer arrancar da frente do Senhor, quer tirar do caminho do Senhor, e Deus vai conduzindo, vai pelejando, vai colocando, é pedrada, é paulada, até que uma hora a cabeça levanta, e aí ele começa a sentir a glória de Deus, e a obra de Deus vai crescendo. Não desanima, tem de fé, glória a Deus. Irmão, eu ainda tinha a doutrina dos anjos, preparado aqui. Os anjos também é mais poderoso do que os homens, mas os homens têm mais autoridade. Os anjos não podem pecar, se pecar desconstituído do céu, a doutrina da salvação e a igreja que vai ser salva, mas vai ficar para outro dia, nós preparamos aí, mas a hora passa depressa. Às vezes a pastora Laurisdé fala assim: eu não entendo você estuda aqui uma semana inteira,
Aí a metade dos seus estudos fica para trás, você não volta lá e fala, não. Aí eu já peço a orientação de Deus para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. Nós ficamos 4 anos em Nova Crixá. E o irmão Jefferson, Gerson, né? Pastor Gerson, levantou o dia da minha saída e disse, irmão, 4 anos do pastor Valmir aqui. E eu tenho os estudos de toda terça-feira anotados. Eu fiz questão de conferir hoje. Em 4 anos, eu não repeti um estudo. Prossiga conhecendo, irmão, na graça. A Bíblia tem 66 livros. Tem material de sobra para você caminhar sobre ela. Ensinar, estudar, conhecer, saber. Se eu perguntasse à igreja, vocês sabem aonde que foi fabricado os anjos? Anjo foi criado por Deus, anjo é fabricado. De onde eles vêm? Vamos deixar por uma próxima ocasião sobre a angiologia. Anjo voa. Qual é o poder dos anjos? Qual é a autoridade que ele tem? Muita gente não sabe. Colocamos de pé. Que Deus o abençoe, a amada igreja. Que Deus abençoe a todos os obreiros. Eu quero aqui especialmente agradecer o evangelista Mandeleon. Que Deus abençoe. Leva o meu abraço ao pastor. Deus abençoe o pastor, a sua muito digna esposa. De vez em quando eu vou lá para a casa do irmão Toninho. Aí o pastor fala, pastor, você está vendo? Eu falo, tô. Vamos fazer pamonha? Eu falei, vamos. E nós vai para lá, irmão, vai até 1 hora da manhã nós fazendo pamonha. Pensa num casalzinho animado, é aquele que está lá também. Ficamos até 1 hora fazendo pamonha. Eu com a família do pastor Biganaí, a gente tem uma irmandade de irmão. Crescemos juntos, nascemos ali no ministério. E Deus tem nos abençoado. E às vezes nós saímos de lá alta madrugada com os olhos cheios de lágrimas de contar os milagres e as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Pastor Ironildes. Amém? Deixa nós orar de gratidão, aí o Senhor vai trazer os avisos para nós. Amém? Vamos agradecer? Irmão Adão, faz essa oração de gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te rendemos graça por esse momento que passamos aqui na tua casa, Senhor, na tua presença, para aprender mais da tua palavra, Senhor, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Prepara o nosso coração, o nosso entendimento, que o Espírito Santo do Senhor venha revelar aquilo que nós não conseguimos entender, Senhor. Continua usando o teu Filho, como o Senhor tem usado, para ministrar a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai amado. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém.